Em nome de Jesus. Amados, nós temos como objetivo tratar um tema que é esse tema: as bases de uma comunhão inabalável. O Senhor ministrou isso ao nosso coração, referente a esse texto que nós lemos, e nós cremos que Deus ele tem algo a desenvolver na igreja a partir desse tema. A palavra, quando nós falamos a respeito de comunhão, é algo que não apenas parte de hoje, ou de agora, ou desse tempo. Não é porque está na moda, ou não é porque é algo bonito de se falar. Na verdade, comunhão opera desde o Gênesis. Se você ler o texto aonde o Senhor está criando, está formando o homem, há uma palavra que ele diz, e a palavra é: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando o Senhor diz isso aponta para um Deus que não é único. Isso, na verdade, aponta para um Deus que é triuno: Pai, Filho, Espírito Santo. Um Deus que não é único, particular, um Deus que não é simplesmente um nome ou alguém, não. É alguém que opera em comunhão. Quantos entendem isso? O Senhor não opera por si, Ele opera em comunhão. Por isso Ele diz: façamos, coloquemos a mão e façamos. Porque Deus não nos criou para apenas viver. Deus nos criou para conviver. Deus não nos criou apenas para existir, para viver. Deus nos criou para uns com os outros convivermos. Quando nós dizemos a respeito de comunhão, quando nós dizemos a respeito de andarmos juntos, nós estamos literalmente apontando para uma característica do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele não é único. O nosso Deus, ele opera em comunhão. O texto diz claramente: façamos, apontando para alguém que não é único, mas para alguém que age em comunhão. Por isso, nós não fomos feitos apenas para viver, nós fomos feitos para conviver. E isso é poderoso, porque quando nós dizemos a respeito de comunhão, comunhão é um ambiente construído. Comunhão é um ambiente que é, digamos, de certa forma, colocado tijolos por tijolos até desfrutarmos desse ambiente. Ambiente construído. É um ambiente que é edificado. Quando nós vemos a respeito de comunhão, nós entendemos que comunhão é um ambiente onde Deus se torna visível, porque nós estamos convivendo uns com os outros e através da nossa união, através da nossa comunhão, nós estamos expressando o caráter de Deus. Porque Deus não nos fez para viver, Deus nos fez para conviver. Quando entramos um pouco mais a respeito de comunhão, nós percebemos que a comunhão, ela elimina as diferenças. A comunhão, ela nos une apesar dos nossos defeitos. Digam glória a Deus por isso, aleluia. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos vários defeitos, nós vemos várias dificuldades. E se nós fosse medirmos, ou melhor, se nós medirmos o nosso nível de comunhão perante aos nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas diferenças, nós nunca andaríamos juntos com ninguém. Por isso, a comunhão elimina as diferenças. A comunhão elimina aquilo que era um problema. Agora nós vivemos em comunhão a ponto de eu suportar os seus defeitos. E você suportar os meus defeitos, que são muitos. Para quê? Para que através da comunhão nós possamos nos unir e conviver uns com os outros, apontando para o caráter de Cristo.
Diante disso, meu amado irmão, amada irmã, você precisa entender que quem ama Cristo, também aprende a amar o corpo de Cristo. Quem ama a Cristo também aprende a ter comunhão com o corpo de Cristo. Quem ama a Cristo também aprende a conviver com o corpo de Cristo. Olha para o seu lado, olha para o irmão, a irmã mais bonita que tiver do seu lado. Olha para o irmão mais bonito que tem do seu lado. Se não tiver, você pode olhar para frente. Aleluia, glória a Deus. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. E nós somos parte desse corpo. O apóstolo Paulo diz que nós somos um corpo ajuntado, ligados uns com os outros, a ponto de que nós exercemos as funções do corpo de Cristo na terra. Diga um aleluia, por essa graça perfeita que nos escolheu para fazer parte do corpo de Cristo nessa terra, aleluia. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então quem ama a Cristo, quem ama a Deus, precisa também aprender a amar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é um só com cabeça. Amém, aleluia. Nós somos um com o nosso Deus. Por isso, é difícil, eu não digo que é impossível, mas é muito difícil você perceber alguém que ama a Cristo andar sozinho. Alguém que ama a Cristo não anda sozinho, porque ele entendeu que não tem como amar o cabeça sem amar o corpo. Ele entendeu que não tem como andar com Cristo sem andar com o corpo de Cristo. Então, automaticamente, nós percebemos que a comunhão é um ambiente onde nós aprendemos a lidar com a diferença uns dos outros, porque nós amamos o cabeça, mas também amamos o corpo de Cristo. Aleluia! Quando nós dizemos também a respeito da comunhão, nós percebemos que não existe maturidade cristã isolada. Não existe um crente maduro que anda sozinho, irmão. Se você puder anotar isso, se não no seu telefone, no seu coração, não tem como você dizer que é maduro se você anda sozinho, porque Deus nos aperfeiçoa através do relacionamento uns com os outros. Então, se você não foi aperfeiçoado pelos relacionamentos com o corpo de Cristo, automaticamente eu preciso te dizer, uma das coisas que falta em você é maturidade, porque não existe maturidade cristã em alguém que se isola, em alguém que vive em diferença ao corpo de Cristo, porque é através do corpo, é através do relacionamento, é através da comunhão que nós somos aperfeiçoados. Não existe uma igreja forte sem uma comunhão verdadeira. Não tem como nós dizermos que somos uma igreja forte se nós não tivermos uma comunhão verdadeira uns com os outros. Porque a fortaleza, a força do corpo, ela vem através da unidade dos seus órgãos. A força do corpo, ela vem através da unidade dos seus membros. Diante dessa palavra, você precisa entender, nós desejamos ser uma igreja forte, nós desejamos ser uma igreja viva, mas para que isso aconteça, nós devemos ter uma comunhão verdadeira uns com os outros. E eu volto a dizer, comunhão é um ambiente construído intencionalmente. Eu falei esses dias no grupo de homens, e eu disse, gente, nós precisamos nos esforçar na comunhão. A pastora acabou de falar, nós precisamos nos esforçar na comunhão, porque Deus não vai mandar um anjo do céu vestido de homem para andar do seu lado como se fosse um servo seu, meu irmão. Às vezes a gente acha
que a comunhão, ela se manifesta quando alguém aparece do meu lado e ele me serve em tudo que eu preciso. Para com isso, irmão, irmã, para com isso. Deus não vai mandar alguém específico para caminhar com você. Igual aquele filmezinho do robozinho, tem? Que aparece um balãozinho que anda atrás do menino para tudo quanto é lado. Isso não vai acontecer, irmão. Por isso, a palavra do Senhor nos diz: esforçai-vos. Nós precisamos nos esforçar, sendo intencionais, para construir um ambiente de comunhão. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Para você ter comunhão com alguém verdadeira, você vai precisar acordar de madrugada para socorrer essa pessoa. Não, o pastor está pegando pesado. Para você ter comunhão verdadeira com alguém, você vai precisar passar um tempo com ele lá no hospital. Por quê? Porque é através desse relacionamento, é através desse esforço, é eu convidar, é você convidar, para que nós possamos estar em um tempo juntos, sei lá, em uma mesa, desfrutando de alguma coisa, sei lá, sendo acompanhante no hospital, é alguma coisa assim, e isso gera um ambiente de comunhão, porque é construído, é intencional. Talvez, se com os meus amigos eu não tivesse como eu posso dizer melhor? Se eu não tivesse a disponibilidade de sair no horário de madrugada para socorrer alguém, se eu não tivesse a disponibilidade de me mover, não em meu benefício, mas ao benefício do outro, ao benefício da outra, se eu não estiver disponível para construir um ambiente intencional de comunhão, talvez eu nunca terei uma comunhão sincera com ninguém. E sabe qual é o problema? Nós, nos últimos tempos, nós fomos induzidos a pensar que chamar alguém para jantar na sua casa é perigoso. Porque não é qualquer um que você coloca dentro da sua casa, como se seu irmão fosse qualquer um. Ele é filho de Deus igual você. Ela é filha de Deus igual você. Ela era pecadora assim como você. Ele era pecador assim como você. Ele foi justificado assim como você. Ele tem os seus erros e as suas dificuldades assim como você. E nós fomos induzidos a pensar que não, eu não posso permitir, porque assim, porque assado. Mas se te convidar, você vai, né, bonitão? Comprei 1 quilo de picanha, comprei lá 1 quilo de cofril, fui lá, comprei a Coca Zero, fiz isso e fiz aquilo. Fulano, tá tudo pronto, vem cá, vamos comer um churrasco aqui. Na hora, o cara não vai pensar, não, será que eu vou atrair maldição para minha casa? Mas será que pode acontecer isso? Não! Na hora, tô chegando aí, vai de carro, vai de jegue, vai de a pé, mas vai dar um jeito para chegar. Mas só que quando isso vira para o nosso lado, a gente começa a arrumar alguns pretextos. Só que nós só iremos amadurecer espiritualmente, nós só iremos crescer se nós entendermos que é necessário nos relacionar uns com os outros. Se nós queremos crescer fortes, crescer saudáveis, isso só pode acontecer através de uma comunhão verdadeira, genuína uns com os outros. Diante disso, eu gostaria de trabalhar com os irmãos um tema fundamental para nós. E o tema é as bases de uma comunhão inabalável. Eu preciso dizer aos irmãos que quando o Espírito Santo direcionava o meu coração a essa palavra, eu também entendi, Michael, a respeito da nossa comunhão com Deus. Eu também pude perceber
a respeito da nossa comunhão com Deus. Então, muita coisa que eu vou falar aqui é adaptável tanto a uns com os outros, quanto de nós para o Senhor. Então, quando nós olhamos a importância da comunhão, nós vemos que isso é um ambiente que nós construímos intencionalmente. Nós precisamos entender algumas bases para que essa comunhão aconteça. E uma das bases é honra. Diga para alguém: honra. A honra é uma das bases para que nós tenhamos uma comunhão saudável, tanto uns com os outros, tanto para com o nosso Deus. Porque como que nós teremos comunhão com alguém que nós não honramos? Como nós teremos comunhão com Deus se nós não honramos o nosso Deus? Como nós teremos comunhão uns com os outros? Porque quando nós falamos de honra, a primeira coisa que nós entendemos, Tainara, é que a honra, ela vence o ego. A honra vence o ego. A maioria dos conflitos, a maioria dos problemas que nós temos, a maioria das dificuldades que aparecem diante da igreja, é que, na verdade, muitas vezes nós nos colocamos acima, à frente, nós colocamos o nosso modo de pensar, nós colocamos o nosso modo de fazer, nós colocamos aquilo que está na nossa mente à frente de tudo. E diante disso, o nosso ego se infla, de forma que nós sabemos como fazer, sabemos o jeito de fazer e sabemos quando fazer. Então nós nos colocamos como alguém que tem a palavra final, porque nós sabemos de tudo. Afinal de contas, nós temos o domínio de todas as coisas, porque eu entendo sobre o assunto, eu sei, eu tenho, como eu posso dizer, domínio sobre o tema. E nós estamos dizendo que a honra não precisa ser exercida, porque afinal de contas, o meu ego já se tornou tão inflado que eu não consigo ver Deus através do meu irmão. Quando o conselho de Paulo é: nada façais por egoísmo, por vaidade, por ambição, mas por humildade. Amados, nós não fazemos porque nós sabemos, porque nós dominamos, porque nós somos os melhores dos melhores. Não. Nós fazemos porque nós reconhecemos o outro como alguém que é digno de receber o que há de melhor. Então, quando alguém é digno de receber o que há de melhor, eu não tenho problema de engolir a minha ambição, de engolir a minha vaidade, e simplesmente servir por humildade uns aos outros. E quando isso acontece, o texto é lindo, porque o versículo 2 diz: então completem a minha alegria. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, para os crentes de Filipe, ele simplesmente está dizendo: gente, deixa eu falar com vocês, eu tenho alguns conselhos para te dar. Se existe alguma exortação, se existe isso, aí ele diz no versículo 2, porque isso tudo faz parte de um contexto de alguém que vive como Cristo Jesus. Só que deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês querem completar a minha alegria, vocês querem me fazer feliz. Eu falei com a Jéssica, eu não digo que eu entendo o sentimento de Paulo, mas eu preciso dizer para os irmãos, há um sentimento tão bom no coração do pastor, quando ele vê alguém postando que saiu com a outra pessoa, sabe, da igreja, alguém vivendo em comunhão. Eu olho às vezes os status de alguns irmãos e falo: glória a Deus, porque isso traz uma alegria no nosso coração, quando você reúne com a outra família,
Quando você se junta com alguém e faz um café da tarde, faz alguma coisa, vai numa igreja aí, vai num congresso, vai em alguma coisa, isso traz alegria para o nosso coração, porque nós percebemos que há necessidade de viver em comunhão. Isso alegra o coração de Deus. Então, quando isso acontece, nós temos também essa percepção, essa alegria. Nós ficamos felizes. Por isso eu digo que isso completa a minha alegria. E eu estava até conversando com ela. Eu imagino como deve ser. E eu já ouvi alguns pastores de igrejas grandes, igrejas, sabe, bem gigantes, falando da igreja, falando de algumas coisas que acontecem. E um dos problemas é que os irmãos vivem desunidos. Um dos problemas é que pela igreja crescer muito, as pessoas perderam o contato uns com os outros. E isso gera no coração desse pastor uma dificuldade, gera uma tristeza, porque ele percebe que a igreja está crescendo um por si, o outro por si, e a igreja não desenvolve nisso. Então eu entendo perfeitamente quando isso acontece. O apóstolo Paulo está dizendo: completem minha alegria. O apóstolo Paulo está dizendo: gente, deixa eu dizer para vocês, façam isso, vivam isso. E ele diz: como que vocês vão completar a minha alegria? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, unidos de alma e mente, não fazendo nada por interesse, não fazendo nada por vaidade, mas fazendo por humildade, considerando o seu irmão maior do que você, tendo em vós o mesmo Espírito, que ele vai dizer sobre Jesus, o mesmo Espírito na ideia de alguém que se sacrifica pelo outro. Ele vai dizer sobre alguém que não tem problema em se entregar um pelo outro. O mesmo Espírito, do mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que existindo na mesma forma, sabe, deixou tudo, desceu. Ele está dizendo: não tenham medo de sacrificar uns pelos outros. A forma de entendermos esse texto é literalmente quando pensamos em honra, porque quando nós honramos uns aos outros, isso significa que nós não temos problema com o nosso ego. Aleluia! Quando nós honramos uns aos outros, isso significa que o nosso ego já foi pisado. Aleluia! O poder da comunhão eleva o nome de Cristo e diminui o nosso ego através da honra. Como eu disse, infelizmente isso foi manchado há pouco tempo. Quando diz respeito à honra, nós já levantamos as duas anteninhas. E eu penso que o capixaba, ele é o bicho mais, como é que diz? Mais desconfiado que existe. Eu não consigo entender como que o capixaba é tão desconfiado assim. Talvez outro dia eu fale sobre isso, mas o tal do capixaba, ele é desconfiadíssimo. Você conversa com paulista é tranquilo. Você conversa com carioca, é tranquilo. Mineiro é um anjo. Mas você vai conversar com o tal do capixaba, ele é tão desconfiado. Só que, como eu disse, essa desconfiança às vezes nos impossibilita de honrar uns aos outros. Porque nós temos a tendência de pensar: o que eu vou ganhar? Quando dizemos sobre honra, não é sobre o que eu vou ganhar, mas é expressar um caráter que Cristo colocou em mim. Um caráter que Cristo, a forma que Cristo me ensinou a viver, por isso eu honro. Eu não tenho problema com honra, por isso eu vivo uma vida de honra. Nós precisamos entender que não é por ambição, não é por egoísmo, não é por vaidade, mas por humildade que nós nos submetemos à honra.
e entendemos que a partir da honra, nós crescemos em comunhão uns com os outros. É impossível, amado, você ter comunhão com quem você não honra. E eu não estou dizendo a respeito de você dar seu dinheiro para alguém. Eu não estou dizendo a respeito de você fazer... Não estou dizendo sobre isso. Porque honrar é reconhecer o valor do outro acima do desejo de provar que você está certo ou que você é melhor do que alguém. Quando nós dizemos sobre honra, é reconhecer o valor do outro. Como nós teremos comunhão com quem nós não reconhecemos o seu valor? Como nós teremos comunhão uns com os outros se nós não entendemos que esse irmão também é relevante? Esse irmão também tem algo para me ensinar. Essa irmã também tem algo para ensinar. Irmão, nós precisamos crescer, porque a partir do momento que nós exercemos a honra, nós entendemos que a honra, ela protege a comunhão. A honra, ela faz com que um ambiente seja construído de proteção. Não existe comunhão sem honra. Eu volto a dizer, não existe comunhão sem honra. Não há como nós nos dedicarmos à comunhão sem honrar uns aos outros. Por isso que Paulo ensina a nós. Olha o ensinamento de Paulo. Considere cada um superior a si mesmo. Considere o outro superior a você. Será que a gente tem facilidade de fazer isso? Será que a gente tem facilidade de fazer isso? Considerar o nosso irmão superior? Será que a gente consegue fazer isso? Sabe por quê? Porque nós crescemos em apontar defeitos. E muitas vezes defeitos esses que crescem a partir de um preconceito gerado antes mesmo de conhecer alguém. Às vezes nós olhamos para alguém e dizemos: ixi, esse Renanzinho atirado, olha a cara dele. Ixi, fulano, meu Deus do céu. E a gente diz: o meu santo não bateu com o dele? Não, eu não sei não. Eu não consigo me aproximar de fulano, porque fulano, sei lá, a gente não tem, eu não sei explicar, nem eu. Mas você precisa entender que quando você considera o seu irmão superior a você, todas essas diferenças caem por terra. Quando você considera que o outro tem algo que soma com o que você tem, todas essas dificuldades caem por terra. Nós precisamos desenvolver esse pensamento, irmãos, porque se nós não desenvolvermos em pensar que o outro é superior a você, a mim, a nós vamos achar que nós somos a resolução do problema do mundo. Não sei se já conheceu alguém que parece que se ele tivesse o dinheiro do Elon Musk, tudo estaria resolvido, estaríamos salvos. A pessoa tem opinião sobre tudo, a pessoa sabe sobre tudo, nenhum assunto chega perto dela que ela não domine o que está falando. Ah, irmão, é tão ruim conversar com gente assim, dá vontade de falar: ô meu filho, eu sei que o que você está falando não é verdade. Eu sei que o que você está falando não faz sentido aqui. Você está pegando o resto da minha fala, está acrescentando 2 ou 3 palavras para você. Não sei se você já conversou com alguém assim, irmão, ou só eu. Oh meu Deus, que vergonha, talvez seja só eu. Mas você conversa, o cara pega, acrescenta 2 ou 3 palavras, e aí, não é assim, tal. Parece que ele sabe exatamente do assunto. Sabe, pessoas que têm dificuldade de considerar que você tem algo a acrescentar na vida dele.
Quando nós fazemos isso, automaticamente nós estamos exercendo algo que não é comunhão. Nós estamos fazendo com que, sabe, o desejo, nós estamos fazendo com que os outros se tornem menores do que nós. Paulo, quando ele chega num lugar, ele diz: eu me fiz de loucos para ganhar quem? Os loucos. Se Paulo não tivesse a ousadia de fingir que não sabia para ganhar aqueles que não sabiam, o evangelho não chegaria naquele lugar. Você consegue entender isso, irmão? Que nós não precisamos saber de tudo, porque às vezes o que nós não sabemos está na mão do seu irmão. Nós precisamos entender que às vezes o que nós precisamos, alguém sabe. Você pode não saber de serralharia, mas o mais não sabe. Aleluia! Você pode não saber de alguma coisa, mas alguém vai te ensinar. Só que quando nós construímos um muro com o nosso superentendimento, não porque eu sei, eu entendo perfeitamente, eu sei plenamente, tá bom? Então automaticamente você já não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém, você é um cara. Vai lá. Falei com o Renan, nós íamos ligar essas luzes. E no meu coração estava uma experiência do passado, que nós ficamos de 7 da noite até 5 horas da manhã tentando ligar uma quantidade bem menor dessa. E eu e ele lá, apertava o negócio e botava um cabo, tirava o cabo, puxava para cá e puxava para lá. Até 5 horas da manhã, eu, Renan. Aí, beleza. Chegamos aqui, plugamos, pá. Irmão, 3 minutos. No máximo 3 minutos. Renan, pum! Eu falei, para. Você tá de brincadeira. Você tá... Não é possível. Você fez errado, só pode ser que tá errado. Por quê? Ele sabe, eu não sei. Ele sabe, ele domina, eu não domino. Falo sobre som com o André, dá até raiva. Porque ele fala isso, fala aquilo. Não, é você mesmo, mano. É que é isso, é aquilo, a frequência. Eu vou ter que falar, filho, você tá falando. Fala em português, tá dando favor. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não sei fazer uns cálculos para uma construção de uma casa, mas o engenheiro, Ícaro, ele gastou anos da vida dele debruçado, estudando sobre esse tema. Então, eu não sei, mas ele sabe. Crochê, a Poliana, eu não sei. A Milena, elas sabem. E isso é fundamental no corpo de Cristo, porque é um completando o outro. Esse ambiente só pode ser construído a partir do momento que eu honro o que Deus colocou na sua mão. Eu honro o que Deus te ensinou isso, irmão. Deus fez você aprender isso. Eu não posso chegar diante de você e menosprezar a experiência que você teve, os calos que você adquiriu nas suas mãos, as noites que você passou em claro estudando sobre o mesmo tema, gastando dias, noites, anos talvez, para aprender sobre direito, como a pastora estudou. Eu não posso chegar e dizer que eu sei, sendo que eu não sei. Isso não é vergonha, porque nós nos completamos quando nós reconhecemos e honramos o que Deus fez na sua vida. Considerando cada um os outros superiores. Você não precisa olhar e falar, sim, agora eu entendi. Você não entendeu, irmão. Fala sério. Se abaixar esse negócio aqui, o André mexeu, o Renan mexeu, eu não sei de nada. Eu vou ter que entrar lá no GPT, eu vou ter que entrar e ver vídeo, eu vou ter que entrar no Google para aprender alguma coisa, e mesmo assim não vai sair com excelência e nem tão pouco na velocidade que eles fazem. Por quê? Porque eles sabem, eu não sei.
Isso parece ser difícil, mas não é, irmão. Não é difícil você aprender que alguém está num nível acima em determinadas áreas, sabe mais do que você, entende mais do que você. Você simplesmente vai reconhecer ele como superior. E é assim que a comunhão se estabelece. A comunhão não se estabelece. Eu preciso de dizer um ditado que talvez faça muito sentido com o que eu estou falando aqui. Quantos já ouviu que 2 bicudos não se beijam? Quantos já ouviu esse ditado? 2 bicudos não se beijam. Exatamente isso. O cara entende. Aí eu chego lá achando que eu sei. Automaticamente. Considera alguém maior do que você? Isso não te diminui. Isso apenas revela o caráter que Cristo te ensinou. Considerar alguém superior a você não te diminui. Apenas revela o caráter que Cristo desenvolveu no seu coração. Quando nós dizemos sobre honra, a honra também revela maturidade. E eu preciso ler isso aqui. É fácil honrar quem concorda conosco. O desafio é honrar quem pensa diferente. Honrar quem concorda conosco é muito fácil. Eu coloco essa pessoa, eu honro essa pessoa, abençoo essa pessoa, faço várias coisas. Só que a honra, ela não se limita apenas a quem eu concordo e conheço. A honra é desafiadora. Sim, é difícil. Sim, é complicado. É complicado. Por isso que nós entendemos a importância que tem. Quando nós vemos que Jesus honrou o Pai em tudo, Ele também tratou pessoas com dignidade, até mesmo aqueles que rejeitaram Ele. Jesus não honrou apenas o Pai, Jesus honrou também todos aqueles que caminhavam com Ele. A honra, ela nos demonstra uma verdadeira maturidade, porque quem é maduro não precisa de aprovação de ninguém, querido. Você consegue entender isso? Quem é maduro não precisa que alguém bata nas costas dele e diz parabéns. Quem é maduro, ele não faz para receber elogio. Quem é maduro apenas faz o que precisa ser feito. E há uma dificuldade em entendermos isso, porque nós aprendemos a honrar aqueles que estão próximos, e nem tão próximos assim. Porque quando nós dizemos sobre honra, entre marido e mulher, entre mulher e marido, entre os filhos e o pai e os filhos, nós temos também uma grande dificuldade dentro dos lares. Nós temos também um grande problema dentro dos lares, porque nós limitamos a honra a quem pensa igual nós. E muitas vezes a nossa esposa ou o seu esposo é como um pingo gelado no chuveiro quente. Quantos já tiveram essa experiência? Chuveiro pingando gelado, a água quente. Você lembra de tudo, menos que a água está quente. E às vezes, dentro de casa, a sua esposa ou o seu esposo, ela vai discordar de você. Está pronto para isso? Se não estiver pronto para isso, nem em casa, irmão. Adia mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque se você entrar em uma relação achando que é 100% de concordância a vida inteira, um dos dois está mentindo nessa relação aí. E eu já profetizo logo. Se você achar que nessa relação sempre vai ter concordância, ninguém vai brigar, ninguém vai achar, não, fulano, isso aí não está certo não. Irmão, pensa direitinho, porque um dos dois está mentindo. E aí, o problema é que, irmão, eu nem ia falar sobre isso, mas vamos falar. Vamos falar. Deixa eu pregar em nome de Jesus. O problema é que aonde há uma dificuldade na discordância, não há maturidade na discordância, o que faz? A esposa abaixa e sempre faz o que o marido manda. Ou se não, o que é pior ainda,
os dois são ruins, os dois são ruins, mas aí entra no outro caso, a mulher manda e o marido só obedece. Irmão, pelo amor de Deus, isso é falta de maturidade, é entender que há sim diferença de pensamento, mas aonde há maturidade, a comunhão não se esvai pela diferença de pensamento, muito pelo contrário, nós conseguimos caminhar juntos sem pensar 100% iguais. Aí o que acontece? Se constrói uma sociedade que é comandada por mulheres. E antes que você diga que eu tenho algo contra mulheres, eu tenho mãe, esposa, 2 filhas e até a cachorra lá de casa é fêmea. Não é fácil não, Iago. Não é fácil não, filho. Só que isso não é bíblico. Isso não é o que Deus quer para nós. Isso não é um caráter que Cristo nos ensinou. Isso não é o que a palavra nos manda viver. Porque, irmão, você tem que ter plena, ou melhor, você tem que saber entender que às vezes vai ter uma discordância. Você não vai pensar como a sua esposa e está tudo bem. Aprimora isso aí, sabe? Afina isso aí, afia isso aí e passa a viver algo, sabe, que Deus quer, não que o fulano ou que a fulana quer. Irmã, saiba entender que às vezes o seu marido vai discordar de você. Às vezes o seu marido não vai pensar igual a você. E isso não te dá o direito também de ficar sem falar com ele. E isso não te dá o direito também de fingir que ele não existe. Sabe por quê? Porque você precisa entender que um casamento precisa haver discordância. Porque se não houver discordância, é qualquer coisa menos um casamento. E já digo de novo, um dos dois está mentindo. Não. Às vezes o marido, ele cresce, ou melhor, a relação entre marido e mulher cresce com alguém que diz o que vai acontecer e com outro que concorda. Tinha uma propaganda, ou melhor, tinha um vídeo, né? Como vai ser seu domingo? Eu vou acordar às 9 horas da manhã, vou descer na padaria, vou comprar um pãozinho, vou tomar um café, depois vou para a praia, vou almoçar na beirada da praia, depois vou voltar para a água, e de tarde eu vou passar nessa mesma padaria, voltar para casa, assistir um filme, e vou ficar o dia todo sem fazer nada. Aí ele olha para a mulher. A mulher diz: vamos almoçar na mamãe. Acabou, vamos almoçar na mamãe. Por quê? Porque não se tem comunhão, não se consegue haver diálogo, não consegue, sabe, caminhar e afiar de acordo com as discordâncias. Não, é um que manda e o outro que concorda. Irmão, em nome de Jesus, que isso não exista na sua vida. Porque viver uma vida assim é algo terrível e não é o que Deus quer para você. A partir disso crescem relacionamentos abusivos. Mas não é a partir de alguém que manda, é a partir de alguém que obedece, sem questionar, sem falar o que pensa. Quer ter um casamento saudável? Você precisa falar o que você pensa. Quer ter uma relação de amizade saudável? Você precisa falar que a barba do seu amigo está suja. Você precisa falar que seu amigo está com bafo. Sua amiga não é essa, que alegria, seu cabelo está lindo. O cabelo está igual, tá? Acordou agora, tomou um choque. Não. Você precisa ter essa liberdade, porque é a partir das discordâncias que revela que você é alguém maduro. E é a partir das discordâncias, é a partir desse momento aonde nós discordamos e continuamos amando, continuamos honrando uns aos outros, a partir desse entendimento, aí sim cresce uma verdadeira comunhão. Não é apenas com
balançar a cabeça e falar, não, pode ser assim. Não, irmão. Você quer comer o quê? Ah, eu quero comer pizza. Vai comer pizza? Ah, não, eu quero lanche. Não, mas eu quero pizza. Não, mas eu quero lanche, mas eu quero pizza. Não, mas eu quero lanche. Então vou comer lanche hoje. Semana que vem a gente pede pizza. Beleza? Talvez o dia da pizza nunca chega. Eu já caí muitas vezes nesse golpe. Mas o nome do Senhor tem sido glorificado através dos nossos relacionamentos. E é a partir disso, não é a partir do bico. Irmão, quanto às vezes nós perdemos quando, sabe? Ô fulano, e aí? Como é? Sabe, é uma imaturidade, é uma coisa que não consegue desenvolver, pelo contrário, fica amarrado, porque a relação só funciona se houver, sabe, concordância. Não, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, Deus levante pessoas que discordem de você. Eu quero ver você dar amém agora, eu quero ver você dar glória a Deus agora. Que Deus levante pessoas que discordem de você, que fala dos pontos que você precisa melhorar, que diga que você não está fazendo certo, está errado, você precisa crescer e você vai continuar honrando Ele, você vai continuar amando Ele e o nome do Senhor será glorificado a partir dessa relação de comunhão. Aleluia! Glória a Deus! Nós entendemos que a honra também glorifica a Cristo. Paulo, ele ensina e conclui esse ensinamento apontando para Jesus. Ele diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo abriu mão dos seus direitos, serviu, se humilhou, passou pela cruz, andou nu, apanhou, o seu sangue se esvaiu do seu corpo, Ele sofreu por nós, Ele sofreu, Ele passou por tudo que passou. Mas o texto que nós lemos no versículo 9 diz que o resultado disso tudo não foi uma humilhação, mas foi uma exaltação vinda do Pai. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira. Aleluia! Diga para alguém, você não perde por honrar alguém. Você não perde por honrar alguém. Você não perde, sabe, por se fortalecer em honra mútua uns com os outros, dentro dos seus relacionamentos, seu casamento, suas amizades, sua paternidade, maternidade. Você não perde por agir com honra. Não se pode crescer em um relacionamento sem que haja honra. Pelo contrário, todas as vezes que há honra em um relacionamento, há um crescimento. E não apenas um crescimento de desenvolvimento, mas também a bênção que vem do Senhor, porque Deus ama um ambiente de honra, um ambiente de comunhão. A presença de Deus se manifesta aonde há união. E o resultado da honra, o resultado de se humilhar, o resultado de considerar os outros superiores a si mesmos, sempre será uma exaltação vinda por Deus. Como que a palavra diz? Humilhai-vos perante as mãos potentes do Senhor, que Ele vos exaltará. Nós precisamos entender que Deus quer levantar pessoas, mas como Deus vai levantar pessoas que já estão lá em cima? Deus quer honrar pessoas, mas como Deus vai honrar pessoas que não se humilham?
E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Talvez você começou a pensar assim como muitos pensam. E eu não critico, eu entendo que cada um tem a sua medida. Mas muitas vezes nós achamos que a honra, ela não é algo de Deus para nós. Não, porque Deus não honra ninguém, Deus não faz isso não. A gente tem que obedecer e tem que viver. Pensa assim então, irmão. Deus honra a pessoa sim, Deus abençoa a pessoa sim, Deus coloca pessoas em lugar de destaque sim, Deus te dá bênçãos materiais sim, Deus abençoa as suas finanças sim, Deus faz essas coisas. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, porque isso não é somente o que Cristo quer fazer em nós. Porque quando nós entendemos que a maior obra de Cristo não é um carro zero, nós transicionamos, cara. Quando nós entendemos que a maior obra de Cristo não é a casa própria, rapaz, aleluia. Quando nós entendemos que a maior obra de Cristo não é olhar para o saldo da Nubank e ver, sabe, zeros e zeros e zeros, dígitos e dígitos e mais dígitos. A honra de Deus, na verdade, essas são os níveis mais baixos da honra de Deus para nós, aleluia. Porque primeiramente nós fomos honrados com a salvação e um lugar nas mansões celestiais. Depois nós somos honrados quando nós olhamos para um e para o outro e vemos um corpo de Cristo pelo qual nós fazemos parte. Depois nós somos honrados quando nós somos plenos, aleluia, aleluia. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, a gente olha assim e fala: eu não preciso de mais nada, não há espaço para mais nada em mim, porque tudo que eu preciso o Senhor já me deu. Aí sim o Senhor pode manifestar com chave, com carro, com casa, com bênçãos, porque Deus não vai te dar bênçãos que façam que você se perca, mas Deus te dará bênçãos para cumprir o propósito que Ele estabeleceu na sua vida nessa terra. Então Deus abençoa a pessoa assim, Deus honra a pessoa assim, aleluia. Só que para a gente concluir isso aqui, nós falaremos a respeito de algo também que faz parte desse tema na semana que vem, no domingo. Nós continuaremos falando sobre esse tema. Nós queremos concluir, quando dizemos a respeito de honra, nós queremos concluir aqui. Nós queremos concluir onde nós estamos. Porque quando nós falamos a respeito de honra, nós precisamos entender que há um fortalecimento da comunhão quando nós honramos uns aos outros. Há um fortalecimento da comunhão quando nós honramos uns aos outros. Quer ter um casamento forte? Honra a sua esposa, honra o seu esposo. Quer ser um pai exemplar? Honra os seus filhos. Os seus filhos também irão te honrar. Quer que o seu ministério seja abençoado? Honre ao Senhor, honre o seu ministério. Quer ter uma profissão? Nós precisamos entender que Deus quer nos levantar como uma igreja fortalecida, uma igreja forte. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos dobrar. Nós precisamos, se prostrar. Nós precisamos permitir que essa comunhão seja cultivada a partir da base da honra. Porque se nós não honramos uns aos outros, a comunhão se rompe. A comunhão se rompe aonde não há honra.